Nós iremos refletir hoje sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento. É interessante que todos os ensinamentos de Jesus são lindos e maravilhosos. E esse é um deles, que é o maior mandamento, que é sobre o amor. Então, nós vamos passar pela passagem bíblica, onde Mateus, no capítulo 22, versículos 30 a 40, ele nos conta que os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer essa pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e todo o vosso espírito. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Então, aquelas pessoas queriam desafiar Jesus, porque o tempo todo os fariseus, os saduceus, estavam tentando de alguma forma para ver se ele saía do sério e fizesse alguma coisa que pudesse comprometê-lo. E vieram com essa pergunta, e Jesus então diz: amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o maior mandamento. Mas o segundo também é amar ao próximo como cada um se ama. Então nós vamos perguntar: o que quer dizer isso? O que é nós nos amarmos? O que significa isso em nossas vidas? E por que Jesus utilizou desse ensinamento? Porque a medida que ele nos dá, somos nós mesmos. E o que isso significa? E nós vamos meditar um pouco sobre o que significa nós nos amarmos. Porque todos os dias nós amanhecemos. Todos os dias nós estamos tendo a oportunidade de sermos melhores e de agradecermos a cada minuto da nossa vida por tudo aquilo que nós já fomos, somos e seremos. Será que nós, nesses agradecimentos, estamos nos amando verdadeiramente? Será que nós estamos nos aceitando com aquilo que Deus nos fez, que permitiu que nós pudéssemos vivenciar? Então, a nossa reflexão vai ser sobre esse aspecto. O que é nós nos amarmos? E para nós nos amarmos, nós vamos precisar de perceber que nós somos uma centelha divina e que nós temos Deus dentro de nós. E quando nós percebemos isso com intensidade, o amor, de alguma forma, já está dentro do nosso coração. Mas nós, muitas vezes, não sabemos acioná-lo. Nós ainda não aprendemos como utilizar todo esse amor que está no nosso coração, está dentro de nós. Lembrando sempre que nós somos uma centelha divina e somos a imagem e semelhança de Deus. Então, por princípio, nós já temos o amor dentro de nós. E que significa amar a si mesmo? E quem é o nosso próximo? O próximo mais próximo é a nossa família. E para as famílias, através da sabedoria divina, são chamados para reencarnar os espíritos que têm um nível de comprometimento conosco mesmo. Então, a nossa família é o local onde nós iremos ter a oportunidade maior de desenvolver o nosso amor fraternal, o nosso amor incondicional, o amor filial. É ali como se fosse um laboratório que vai transformar a nossa alma, através das experiências diárias que nós estaremos tendo com os nossos parentes, amigos e família. Nós temos também um comprometimento positivo, que sejam os espíritos que reencarnam na mesma família para se ajudarem mutuamente, para se apoiarem, para se desenvolverem os projetos aqui na Terra. E também nós temos uma outra situação, onde são aqueles espíritos que ainda não tiveram um relacionamento conosco e reencarnam em nossa família para iniciar um processo de desenvolvimento de uma relação amorosa. E é por isso que, muitas vezes, nós ficamos sem saber, quando nós estamos numa situação familiar, o que significa aquela situação que nós estamos passando. Tudo que nós vivenciamos em nossas famílias, com os nossos parentes, são para o nosso crescimento. Todas as coisas
é para nos ensinar alguma coisa a mais, alguma virtude que nós precisamos ainda desenvolver, como a paciência, a tolerância, a resignação, a aceitação. Quando nós compreendemos que é ali que nós vamos ter a grande oportunidade, nós passaremos a olhar os nossos próximos, mais próximos, como espíritos como nós somos, que também estão em busca da felicidade, em busca da perfeição. E é nesse momento, quando nós nos identificamos que ele também está no processo em busca da felicidade, que nós vamos poder amá-lo como é, aceitar a pessoa como ela realmente é, sem julgá-la. Porque se nós ficarmos julgando as pessoas, nós estamos entrando num processo de condenação. Então, essa condenação não faz parte dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos, sim, olhar, até julgar, mas jamais condenar. Porque quem somos nós, que justiça nós temos dentro de nós para condenar as pessoas? Primeiro, nós precisamos olhar para nós mesmos, de maneira que nós possamos, a cada dia, amanhecer encantados com a vida, em abundância que está para nós. Está aí tudo disposto. E somos nós que vamos decidir se o nosso dia vai ser bom ou se o nosso dia não vai ser bom. Às vezes, costumo dizer, nós temos 2 botõezinhos que nós podemos acionar, ou complicômetro ou simplificômetro. O que significa isso? Se nós quisermos complicar a nossa vida, batemos a mão e aquele dia amanhecemos e tudo sai complicado. E nós podemos bater o outro, que é da simplicidade, e o nosso dia será simples, as coisas vão fluir e nós vamos ter um dia produtivo em nossas vidas, podendo ter um pouco mais de bem-estar em nossas almas, especialmente nos dias de hoje, onde está tudo tão confuso. Quantas coisas estão por aí para nos intoxicar emocionalmente. E se nós previamente não fizermos um processo de amor a nós mesmos, de selecionarmos aquilo que nós queremos ver, que nós queremos ouvir, conversar e escutar, porque esse é um processo amoroso também, selecionando, não deixando entrar em nossas vidas aquilo que pode nos desestabilizar, tirar-nos do prumo, da calma que nós vamos precisar, especialmente nos dias de hoje, onde há tanta confusão no mundo inteiro. E se nós não nos mantivermos tranquilos e serenos, nós não conseguiremos vencer todas as coisas que ainda estão por vir e que nós precisamos enfrentar para nós nos tornarmos pessoas melhores. Lembrando sempre que tudo o que nos acontece é porque nós precisamos aprender alguma coisa. E cada um irá tirar a lição que para si é necessária. Não existe uma regra geral, mas a regra é tudo que nós passamos é porque precisamos aprender algo em nossas vidas que ainda não foi lapidado. Nós podemos até arriscar que a principal virtude é a paciência, que hoje em dia está muito pequena e ninguém tem paciência com ninguém. E a gente mesmo, às vezes, não temos paciência conosco mesmo. É interessante notar que ninguém aparece em nossa vida por acaso. Tudo tem uma função. Existem pessoas que surgem em nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. Outras existem para nos desafiar e nos provocar. No universo não existe nada no acaso. Muitas vezes nós reclamamos, somos muito bons para reclamar. Do parente difícil, do chefe exigente, implicante, do vizinho. Nós vamos de queixa em queixa, sempre julgando e culpando o outro, esquecendo que, às vezes, nós somos os causadores das nossas próprias dificuldades, dos nossos próprios fracassos. Lembrando que tudo começa conosco. E se nós estamos bem, tudo à nossa volta estará bem. E se nós não estamos bem sintonizados com as coisas boas, provavelmente aquilo que nos rodeia também não vai estar em harmonia, em sintonia com energias elevadas. Muitas vezes, nós classificamos aquele inimigo e julgamos, mas nós esquecemos de que ele é um instrumento que vai lá fundo na nossa alma, apontar para nós aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos transformar.
Então, em vez de acharmos que aquela pessoa é nosso inimigo, ele não é. Ele é um desafeto que está ali para mostrar o que ainda me incomoda, o que ainda me faz tirar do meu sério. E é aí que nós vamos fazer a nossa transformação, lembrando sempre que o outro é muito importante na nossa vida. Qualquer outro é muito importante, até uma flor. Quando nós olhamos uma flor e percebemos a beleza na flor, isso significa que a beleza está no nosso olhar, está no nosso coração, então nós conseguimos enxergar aquela beleza. Talvez se nós estivéssemos num processo depressivo, iríamos achar aquela flor feia, horrorosa. Então vejam que tudo está dentro de nós, assim como Deus também já está em nós. É nós que temos que fazê-lo desabrochar. O amor que tem dentro, que está de acordo com as leis divinas. São os pequenos esforços que constituem os exercícios de tolerância. Nós precisamos ser indulgentes e benevolentes e também sabermos trabalhar o perdão em nossas vidas. E começando sempre com o auto-perdão. Porque se nós soubermos nos perdoar, provavelmente nós conseguiremos perdoar as coisas que nos acontecem. Mas nós não sabemos fazer esse auto-perdão, que significa, olha, hoje eu me perdoo, porque antes eu não sabia nada. Então, eu me perdoo por não saber as coisas. Eu me perdoo por exigir demais de mim mesma e não ter alcançado aquilo que eu imaginava que seria o melhor. Então, a gente vai se perdoando nas pequenas coisas, sempre tomando consciência do tamanho, do nosso tamanho. E assim nós vamos fortalecendo o nosso ser espiritual, nós vamos fortalecendo a nossa alma. Amar quem desprezamos é observá-lo melhor, constatar seus valores, para depois nós ter como em consideração. É minimizar o ódio para gradativamente ir substituindo pelo sentimento de amor. Precisamos nos conhecer e nos amar, pois a condição para amar ao próximo, como Jesus nos coloca, é que nós precisamos primeiro nos amar. E é aqui na doutrina espírita que nós aprendemos a fazer esse auto-amor, através do que nós chamamos da reforma íntima, que significa o autoconhecimento. É irmos buscar dentro de nós aquilo que precisa ser melhorado, os nossos defeitos, os nossos vícios, e também pegar as nossas virtudes e falar, que beleza, já alcancei algumas virtudes, posso me tornar um ser virtuoso. Mas para isso eu preciso fazer um trabalho de autoconhecimento, para poder desfrutar melhor de todo o conhecimento que está disponível para nós na vida em que nós estamos vivendo. E amar ao próximo como a si mesmo, o que significa? Mas será que é possível? Sócrates foi um filósofo da antiguidade grega, que quando ele falava com seus discípulos, ele sempre ia num processo da interrogação. Ele voltava a pergunta para o seu discípulo e trazia para aquele seu discípulo que ele era uma pessoa que precisava de mais conhecimento. E quanto mais ele se conhecesse, mais ele iria trabalhar no bem, porque ele estava se abastecendo com conhecimentos sobre as coisas boas, e daí a possibilidade dele fazer coisas negativas era menor. Por quê? Porque ele estava tendo o conhecimento do que era bom, do que era belo e do que era verdadeiro. Com o conhecimento, tinha relação com o bem, quanto mais a pessoa sabia, menos mal ela praticava. E esse desenvolvimento todo é feito, esse processo todo é feito através do autoconhecimento, que é nós nos aceitarmos os pontos vulneráveis e, a partir da autoaceitação, desenvolver o aprendizado e mudar a nossa situação. Os nossos desafetos irão nos ajudar a perceber os nossos pontos vulneráveis. Convida-nos Jesus a nós nos aceitarmos com as nossas limitações e nós nos alegrarmos com as nossas conquistas. Ele nos orienta a termos por nós amor, compreensão, amor, aceitação, amor, entendimento e amor, perdão. Que nós deveríamos nos amar, mas não é aquela coisa egoísta, não é indo pelo lado do egoísmo, muito pelo contrário, porque o egoísta, ele só pensa em tirar proveito de uma situação e, às vezes, até prejudicar o outro.
Não é esse o amor que Jesus está falando. Ele está falando do alto amor, de nós nos aceitarmos, de nós enxergarmos que nós somos uma semente divina. E quando nós acessamos Deus em nós, daí nós poderemos nos amar, porque percebemos que a perfeição está dentro de nós e espera para ser desabrochada, assim como um diamante bruto, que após ser lapidado, ele pode mostrar todos os seus lados e toda a luz. Então, nós somos diamantes, que a nossa evolução, nosso processo evolutivo está lapidando para que um dia nós possamos brilhar. Brilhar e que Deus vai poder olhar para nós e falar, aquele coração se trabalhou, está pronto para me servir. E aí, nós vamos naquele ensinamento de Jesus, poucos os chamados, muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque poucos de nós escolhem ter Deus no coração, lapidar a sua alma para que seja realmente escolhido quando Deus precisar de nós, para nós o servirmos. A partir do amor, Jesus nos pede para que nós amemos ao nosso próximo. E amar ao próximo, a si mesmo, é fazer aos outros como queríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade. Não haverá mais ódios, nem discussões, nem discórdia, se nós realmente desenvolvemos o amor em nossas vidas. E assim que exercitando o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos, nós estaremos aprendendo a mais profunda lição de Deus, que nos espera por nós. É amar sem esperar recompensa. Fazer o bem, sem esperar que alguma retribuição venha. Porque quando nós fazemos o bem e esperamos alguma coisa, nós estamos vendendo esse bem e nós queremos o quê como pagamento? A gratidão. Não, não é isso que nós estamos falando. É fazer o bem pelo bem, para nós nos sentirmos completos e plenos de que Deus está conosco e que nós estamos fazendo o que nós temos de melhor no nosso coração. Chico Xavier nos diz, quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais. Nós vivemos numa era na qual se faz necessária a compreensão do que é o amor. Mas, além de compreendermos o que é esse sentimento sublime, é importante e necessário viver esse amor. O dia que realmente nós vivermos baseados nessa virtude abençoada, não haverá mais fome no mundo, não haverá mais tantas desigualdades como vemos nos dias de hoje, porque nós iremos compreender que somos irmãos e que precisamos ajudar uns aos outros para nós chegarmos um pouco mais adiante. Amareis a palavra de ordem. Concluindo, amar ao próximo é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os outros deveres para com o nosso próximo. Amar o próximo é um trabalho, como a si mesmo, é um trabalho árduo. Amar ao próximo é oferecer uma melhoria no nível de sentimentos que nós temos por ele. E o maior mandamento, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é a expressão mais completa de caridade. E daí, para finalizarmos a nossa palestra de hoje, eu trouxe um poema muito bonito, que outro dia eu ouvi no YouTube, num canal que se chama O Mundo dos Poemas. É muito lindo esse YouTube, porque ele traz poesia de todos os poetas. E a poesia é o que nos mais aproxima de Deus. Então, vejam que bonito esse trecho do livro Quando Me Amei de Verdade, de Kim e Addison McLean. Quando eu me amei de verdade, compreendi que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, então eu pude relaxar. E hoje eu sei que o nome disso é autoestima. Quando eu me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passa de um sinal de que eu estou indo contra as minhas verdades. E hoje eu sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver tudo que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento.
Quando eu me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada. Inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando eu me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não é saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo e hoje eu sei que se chama amor próprio. Quando eu me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre, desisti de fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando eu me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e, com isso, errei muitas vezes menos. Hoje descobri a humildade. E quando eu me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez, e isso é plenitude. E quando me amei de verdade, percebi que minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Que assim seja, graças a Deus.